Olá pessoal, namastê, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Ruka Vídeo da Canton Light. Eu me chamo Pedro Victor aqui hoje vamos abordar um tópico bastante interessante, um tópico que é saúde mental, que é dando continuidade a esse projeto aqui nessa série Psicanálise e Cultura, e vamos falar sobre depressão ansiosa, como dialogar com ela, como passar por cima da poeira dessa antiestética do sujeito que se enquadra nesse psicopatológico thunderstorm, ou seja, esse furacão, essa tempestade que tende a assolar o sujeito a ter até um surto psicótico, tá certo? Depressão ansiosa é quando você está falhando moralmente, não está agindo com a pressão, ou por preguiça, ou por outros pecados, como principalmente a falta de atenção. E a ansiedade é o que causa os delírios. Então, depressão, falta de pressão, falta de atenção, porque o sujeito está dando ouvidos ao grande outro, sem saber que o grande outro é o próprio indivíduo também. A alteridade radical é o indivíduo, ou seja, a relatividade geral existe, o ontológico existe, mas basta ter, ao invés de uma pizza na epistemologia do sujeito que não discerne, ou seja, que tem uma ubiquidade em relação aos valores, signos, capitais das coisas do mundo, o sujeito faz uma redundância lógica para que essas coisas da vida se tornem uma só. Há uma falta de lógica na metapsicologia do sujeito, há uma falta de congruência, coesão, coerência, eficiência, eficácia na psicolinguística, há uma falta tremenda de ego, ou até mesmo um ego transtornado que desloca, que foraclui, que não acata do inconsciente, ou seja, do imaginário, as pulsões, ou seja, as pulsões vêm, passam pelo ego, e nesse ego contaminado de falta de discernimento gera voz. E essa voz, no inconsciente traumatizado, no inconsciente que tem umas repressões, que tem os calques, causa uma disruptura tanto cognitiva quanto emocional. E essa disruptura está toda no inconsciente, porque o inconsciente é uma linguagem mental, uma linguagem de energia. Aí quando você se pergunta, eu estou depressivo? Por quê? Porque você não está agindo moralmente. Você está tendo faltas de juízo e atenção. E a ansiedade, né? Esses dois quadros psicopatológicos reunidos num só, dessa era moderna, depressão e ansiedade. A ansiedade, ela vem porque, como vivemos numa era digital, né? Há muitas distrações. Há distrações por todos os lados, há distrações em cada esquina, em cada olhar, em cada detalhe, em cada coisa, né, que você pode imaginar, o que você pode pensar, o que você pode fantasiar. E a fantasia é um passo para a loucura, e a loucura é um passo para a internação. Então, muita calma nessa hora, porque depressão ansiosa é muito triste, é triste demais, mas é uma falta de sem vergonhice, certo? Porque a depressão é um umbral, o inferno. Falta de pressão angelical, divina, força do bem, e não a pressão angelical por falta de pressão divina do bem. E essa falta de amor, desamor, desafeto, leva ao sujeito a gangrenar, a ter distúrbios psicológicos e comportamentais na computação e na cognição. A mesma coisa.
computar e cognir tem algumas diferenças, mas aqui nesse contexto eu alinho elas para uma verdade, que é a verdade da subjetividade, certo? Então que para a gente ter uma noção de eficiência na linguagem, na comunicação, a lei do amor nem sempre é só amor, a lei da misericórdia nem sempre é só misericórdia, mas nós temos a lei do amor e da misericórdia. E mesmo quando o vigiar e punir é necessário, é a lei da sociedade, porque é a lei do amor, e quem não vive na lei do amor, vive na lei da dor, vive na lei do pesar, vive na lei da antilei. E essa antilei é a própria o caos instaurado, né? O caos da indução, da influência, o caos do próprio caos, o caos do caos. Então, essas coisas mirabolantes, das coisas draconianas, ou seja, do ego, da computação do inconsciente no ego, são quando o ego está inflamado e o ego tem um certo egocentrismo. É lógico que nessa era de tantos narcisistas, né, que gostam de se aparecer, de suas vaidades, das suas vã filosofias, é lógico que isso daí gera uma concatenação de discursos, por exemplo, um discurso onde o sujeito tem uma falha na estruturação do falo, no complexo de Édipo, e não se ajuda e nem quer ajudar. Aí é uma falha tremenda, porque todos nós somos diferentes, mas somos iguais perante a lei. Perante a lei somos iguais, perante Jesus somos iguais, perante Deus somos iguais, e todos nós estamos aqui para passar por testes, livramentos, julgamentos, subjulgamentos e por aí vai, porque somos pecadores. Então, até que a gente aprenda a não ser pecador e viver numa vida de santidade, por exemplo, no meu inconsciente, vou dar só um exemplo, no meu inconsciente eu recalco, no seu inconsciente você foraclui. Somos pecadores, mas nós somos iguais perante a lei. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que tem na psicolinguística e na neuroprogramação linguística do sujeito é que é possível reprogramar o cérebro, é possível criar positividade em relação à linguagem para que possamos ter uma vida em liberdade, mas a liberdade é um abismo da subjetividade. Por quê? Porque o conceito de liberdade é relativo. É relativo. A liberdade é a obediência ao supereu, a Deus. Entendeu? E o supereu, ele está imbuído em toda a metafísica e também na personalidade do sujeito de cada um. Então, cada um é um ser único, diferente, singular, próprio, tem suas propriedades, substancialidades. Ninguém sabe do ontológico do sujeito, certo? Ninguém sabe o que vai acontecer dentro da cabeça do sujeito. Até que a gente, por exemplo, no lado dos yogis, no lado dos santos, tem virtudes, né? Tem presentes, né? Gifts, que são além da compreensão ocidental das coisas, né? É o próprio doutoramento, é a própria santidade, são as próprias bênçãos de quem anda no bem. Mas, veja bem, mas estamos aqui para aprender um com os outros, aprender consigo mesmo, aprender ensinando. A gente aprende ensinando e ensina aprendendo. E a gente morre e não leva nada. Nada dessa terra, nada. Então não precisa se apegar com as coisas da terra, com os recursos, não precisa, por exemplo, no inconsciente, desejo reprimido do inconsciente. Entendeu? Lá no inconsciente tem desejo. Tá maquinando o desejo. E o desejo é o desire. Não vai. Se não vai, se o desejo não vai, é porque não vai mesmo. Porque é desejo. E todo desejo é mal por natureza.
Porque não é da vontade de Deus. A vontade de Deus transcende a consciência humana, transcende o subconsciente, transcende todo o aparato psicológico do sujeito, psicológico. Então, para continuar no processo de iluminação, né, porque existem graus de iluminação inefáveis da vida psicológica, da vida social, cognitiva e behavioral, né, comportamental, o sujeito tem que aprender a como aprender. Essa é uma das verdades que eu quero trazer aqui para vocês. Então, quando o sujeito está com depressão, a baixa autoestima é sufocante. A ansiedade, ela é uma falta de educação, uma falta de paciência. Elas estão coligadas com os pecados capitais. Gula, avareza, eu não sei se preguiça é um pecado capital, mas enfim. Soberba, né, e por aí. Mas tantos pecados veniais como capitais, desamor, né, desafeto, levam o sujeito a ter falhas na sua vida social, em sua vida individual, sua privacidade. E em relação ao sharing, o oversharing, é muito importante notar que tudo parte do inconsciente, tudo parte do pensamento. Lá na árvore da vida, lá no Keter, ainda não alcançamos a coroa porque estamos em Malkuth, certo? Aí Malkuth é o terreno da ação, mas se na ação tem uma contração e uma reação inconsciente, é porque estamos batalhando ainda. Já pensou para chegar na coroa da santidade, no reino da iluminação total, Deus? Nossa, há muito caminho ainda pela frente, né, minha gente? Há muito caminho pela frente, então. Mas nós, todo mundo já deve ter passado por isso, né? Pelos chakras, aberto os chakras, abriu os chakras, fechou os chakras, ficou coberto pelo mantra de Maria, descobriu o véu, passou a viver numa vida espiritual. Quem nunca passou? Não sei, tá no destino de cada um, tá na vontade, tá na recíproca, tá nas ideias. Mas aí é com cada um de vocês, com cada um de nós. A gente aprende um com o outro na dialética. É bom firmar um pensamento lógico, entendeu? Um pensamento, um raciocínio congruente, né? Que baliza as coisas irracionais, né? Para que elas não venham a serem julgadas como racionais, né? Real. Porque eu fico falando a mesma coisa aqui para vocês, só é real que é racional. Por exemplo, os devaneios, os delírios de ansiedade, todas essas sintomatologias são dissonâncias cognitivas ou emocionais. Entendeu? Aí que para se desvencilhar do homem adâmico, né? O homem que tem o pecado, né? O homem que pecou e voltar ao Éden, voltar ao paraíso, é preciso ter força. E essa força vem de Deus. Só um momentinho, tá? Vou beber água. Voltando ao assunto, vou beber água. Voltando ao assunto, gente, depressão ansiosa, falta de atenção, desejo do outro, do grande outro, o outro alheio, o outro da alteridade radical, que é um só outro também, porque nós temos o nosso outro, o pequeno outro, e temos o grande outro, na teoria lacaniana. E Lacan ele faz a Eucaristia, o kimono, o manto de Maria, certo? Aí que, para que possamos estar defendidos e ungidos, essa é a palavra, ungidos, para uma ação ética, profissional, é preciso ter experiência de causa, muita experiência, certo? Então,
na trajetória da experiência do sujeito para o profissionalismo, é fundamental que estejamos vocacionados na ética. Primeiro, a ética. E a ética é o que vem do Altíssimo. É o amor incondicional. É fazer e aprender a como fazer também. E esse aprender a como fazer, ele vem pela providência divina. Vem pelo universo. E as psicopatologias como neurose obsessiva, histeria, fetichismo, psicopatia, masoquismo, no campo das psicoses, paranoia, esquizofrenia, né? Tudo indica um caminho da cura. Porque se nós falhamos pela nossa podridão de mente, de ego, o nosso ideal de ego se equilibra. Quando a gente tem uma força negativa no ego ideal, o ideal de ego sobe, e depois o ego ideal ele é entrado no grafo do desejo e ele é entendido por si mesmo lá no real como proteção, protegendo o simbólico para que não vacilemos na trajetória da linha do discurso da associação livre. E a associação livre, para ser realmente livre, tem que estar desapegada do histórico clínico, como, por exemplo, os desejos do inconsciente, as coisas do inconsciente, os apegos do inconsciente. E esses apegos do inconsciente são traumas, desejos reprimidos, fantasias, psicopatologias, as coisas mirabolantes e miseráveis da vida humana, o fetichismo, mas não podemos recusar o fetichismo da mercadoria que é a consciência de classe. Para se tornar quem devemos ser, por exemplo, um professor, um pesquisador, é preciso ter uma organização psicológica, de pensamento, mas não em pensamento como voz, né? A voz do pensamento. Isso aí já é um sintoma positivo da esquizofrenia. Não devemos ter pensamento, devemos ter consciência, ou seja, sati, na verdade, chit, conhecimento, ananda, felicidade. E para se viver feliz, é necessário estar atribuído, né? Eu falo de uma forma coloquial mesmo, para que vocês entendam da forma simples, na palavra do Senhor. Quem faz o mal, colhe o mal. Quem faz o bem, colhe o bem. E quem não faz nada, não colhe nada. Então é melhor tentar fazer alguma coisa, um projeto, uma ciência, um idealismo, uma literatura, uma filosofia, um poema, qualquer coisa, um trabalho exato com as engenharias e aprender consigo mesmo, que é a escola da vida, a grande academia socrática. Mas é lógico, eu não venho fazer aqui uma defesa sobre o justnaturalismo. Estamos aqui agora no positivismo, certo? Vocês estão me assistindo, meus queridos assistentes? Estão me assistindo?
já devem ter uma boa noção das coisas do inconsciente. Cada ser é único, cada visão de Deus é única, então desapeguem-se do desejo em descobrir para além da montanha. Porque se você tem um pingo de fé, não há nem montanha. Todos nós somos sujeitos autorrealizados. Mesmo com o acusador, né? Dos nossos traumas de infância, com as nossas vivências passadas, com as nossas cagadas. Agora, por exemplo, eu vou dar só um histórico biográfico. Eu comecei a beber com 15 anos, bebi até os 27. O que eu colhi com isso? Problema. Tô sem álcool há mais de 6 anos. Graças a Deus, porque senão eu já, milagre por milagre, eu já não teria nem visto a luz. Nada. Nem dentro de mim, nem fora de mim. Mas agora eu vejo um pingo de luz. Eu vejo uma estrela dentro de mim. Eu vejo uma luz, uma chama ardente. Isso daí me motiva a buscar a face do Senhor dentro de mim. E eu tenho minhas preferências, entendeu? Eu tenho meus gostos. Cada um tem seus gostos. Não é questão de ubiquidade, nem generalização, nem reducionismo. É uma questão de passo a passo, porque a ansiedade tende a falhar na cognição da epistemologia e da hermenêutica, da arqueologia, de toda a moral e a moral relativa e a relatividade geral para com a consciência humana, que é uma racionalidade limitada. Então, para finalizar, a depressão ansiosa é uma emoção, vem do inconsciente, significantes do inconsciente que não estão iluminados. Ou seja, você não está nem significando ainda. Você só está sendo reacionária. O sujeito reacionário, por compulsão, por falta de estudo, falta de educação, falta de investimento na luz. Conquanto mais no positivismo fizermos investimento na educação, mas temos o retorno do princípio do caráter, do bom caráter humano, uma pessoa firme, forte, de fibra moral. É aqui que eu finalizo essa pedagogia simples, esse discurso tranquilo, e nos vemos. Desculpa pelo esse dedo, tabaco é normal, eu tomo café, gosto de tabaco, normal, são meus vícios. Mas um dia eu vou parar também, não quero ficar assim. Até porque olha como fica feio, tá vendo? Fica feio, e eu não gosto, mas eu vou dar um jeito, tá? Então, pra tu tem jeito. Quem quer parar de fumar, quem quer parar de tomar café, ou quem quer continuar tomando café porque é a cultura do café. Brasileiros, do mundo inteiro toma café. Mas tem gente que não pode tomar café. Eu gosto do café porque cafeína, xantina, me deixa bem. E o tabaco, nicotina, eu já acabei entorpecendo, né? Então, enfim. Não fumem, não bebam café, façam o que vocês quiserem, não façam apologia às drogas, certo? Nenhum tipo, porque leva a trauma. E se você não está preparado para lidar com nenhum traumas da própria vida humana, do magistério superior, imagina se você é uma pessoa despreparada e vai entrar no caminho, no mau caminho. Aí, ó, sem palavras, só Jesus na misericórdia. Gente, Deus esteja com vocês, Deus esteja conosco.
Salve, salve, gente. Aprendam com a família humana e pronto. Tchau, tchau.